E o Notícias Agrícolas segue com a programação e está na hora da gente saber do mercado do boi. Quem nos ajuda na avaliação do comportamento dos preços e principalmente no direcionamento aí das cotações, no dia de hoje é o Iago Travagini. O Iago, ele é analista de mercado da Agrifato, está aqui com a gente já na tela. Bem-vindo, meu caro, muito obrigado pela sua participação, Iago. E eu começo já te perguntando desse movimento de alta nos preços da arroba que começou lá em dezembro, né? A última semana de dezembro praticamente, e vem se sustentando até agora. O que significa esse movimento de alta e qual o fôlego que esse movimento tem ainda para continuar, Iago? Bem, primeiramente, boa tarde a todo mundo que está acompanhando Notícias Agrícolas, um prazer aí falar com você de novo, Alexander, feliz 2021 para todo mundo que está acompanhando aí. E bem, o que a gente tem visto agora, Alexander, nesse primeiro momento aí de ano, é uma extensão do que vinha acontecendo na terceira e quarta semana de dezembro do ano passado, né? Desde o dia 15, 16, 17 ali de dezembro, a gente viu uma demanda interna acelerando muito, as pessoas necessitando e comprando muita proteína animal, não só o boi gordo, mas também a carne suína, a carne de frango, passou por um momento de valorização muito forte ali nesse final de ano, e agora a gente já vê também com o produtor voltando aos poucos, o pecuarista voltando ao mercado, que a pressão continuou, mas deu uma estabilizada. Hoje a gente tem como referência o boi de R$280 em São Paulo, e é um boi que a gente não via há um certo tempo, né? O boi de 280, ele desde novembro a gente não via esse patamar de 280, e basicamente ele tem acontecido justamente por conta dessa demanda interna de final de ano que puxou muito o preço aí da carne no atacado, fazendo com que os frigoríficos voltassem para o produtor e perguntassem e fossem atrás desse animal. Então a gente viu o preço aí subindo bem nesse final de ano, e agora a gente vê uma estabilização, um stop ali nesse patamar de 280 nessa primeira semana de janeiro, desculpa. Já para a segunda semana a gente já vê um cenário também de estabilização, mas aí eu acho que dali para frente, eu acho que a gente já pode começar a pensar num cenário mais negativo, digamos assim. A gente pode entender, então, Iago, que nesse momento essa demanda ou essa busca por animais, ela tem a ver com uma reposição de estoques, enfim, uma reprogramação, um reposicionamento dos frigoríficos, mais do que uma demanda ativa propriamente dita? Nesse momento, sim, nesse primeiro momento de janeiro, sim. Lá em dezembro a gente viu uma A necessidade do demanda, né? varejo. Isso, nesse primeiro momento o que a gente vê é que existe uma recomposição dessas escalas, os frigoríficos estavam com escala bem apertada, eles vieram ao mercado, aceitaram pagar mais para recompor essas escalas, mas lá em dezembro a movimentação era de uma demanda muito forte, uma demanda interna que estava crescendo, um varejo que exigia mais carne e aceitou pagar mais por essa carne por conta das festas de fim de ano, do Natal, enfim, de todo esse momento de fim de ano, acabou que a demanda puxou. Agora a gente vê que essa sustentação vem muito em linha com uma oferta restrita, seja porque o produtor está fora do mercado, né? O pecuarista ainda, digamos, não voltou de férias, a maioria, e aí, consequentemente, não voltou aos negócios, mas aí a gente vê essa pressão de oferta já sendo consolidada e parando no patamar aí de 280. A gente vê que a partir aí dessa próxima semana, talvez da terceira semana de janeiro, esse movimento comece a dar uma arrefecida. Muito bem. Então, dá para dizer que esse movimento de alta está muito mais relacionado, tem muito mais o peso de uma oferta restrita do que propriamente de um avanço muito grande da demanda. Nesse momento, sim. Ele iniciou-se, né, esse movimento de alta, ele iniciou-se com uma demanda, Sim. mas nesse momento que está sustentando o preço do boi gordo na faixa 280, é uma oferta ainda bem restrita. Agora, vai aparecer oferta, Iago? Qual a sua expectativa, a expectativa aí da Agrifato? Assim, a partir da segunda quinzena, a gente tem uma pressão maior do ponto de vista segunda quinzena de janeiro, do ponto de vista de demanda interna, até por conta que a população está mais descapitalizada, com menos dinheiro no bolso, consequentemente, a demanda interna e o preço da carne no atacado costuma cair nesse período e também no período inicial de fevereiro, então a gente vai ter uma pressão da demanda interna e também a gente tem uma previsão de chegada maior de animais nesse período. Por quê? Porque primeiro a gente teve um problema
muito grande ali nos meses de novembro, outubro e novembro, que consequentemente atrasou essa recuperação de pastagem e a engorda do animal. A partir ali esse animal começou a comer de verdade um pasto de boa qualidade em dezembro. Então, os animais que eram para ter sido entregues agora nesse período inicial de janeiro, final de dezembro, eles estão sendo postergados e eles vão ser entregues aí a partir de fevereiro, março. Então, na nossa visão, a partir desse período aí de fevereiro, março desse ano, já deve começar a entrar um volume maior de animais, justamente por conta desse atraso na recuperação das pastagens, na engorda dos animais, e agora isso gera uma bola de neve que a gente vê aí um maior volume em fevereiro e março. Só que eu gosto de pontuar que a gente ainda não tem um volume gigantesco de animal ou de boi gordo pronto para ser abatido, justamente porque ainda a gente enfrenta um problema de retenção de fêmeas muito grande. O preço do bezerro ainda está compensando. Querendo ou não, a gente tem um preço de bezerro aí batendo R$ 2.400, R$ 2.500 em São Paulo. Então, assim, é um preço que ainda estimula o criador a não abater suas fêmeas e, consequentemente, a gente não deve ver um volume tão grande de animais nesses períodos aí de fevereiro e março, mas sim um leve incremento aí para esses meses, o suficiente para travar o preço do boi gordo. Quer dizer, oferta mesmo, oferta significativa só a partir de fevereiro. Então, enquanto isso, nesse resto de janeiro aí, o que a gente pode entender, Iago? Essa restrição de oferta vai continuar ajudando, no mínimo, a sustentar as cotações, ou a gente já pode ver um início de queda nas cotações acontecendo aí? Bem, acho que assim, na nossa visão, até a segunda semana aí de janeiro, os preços devem continuar firmes, né? Devem continuar sustentados nesse patamar de 280, mas a partir da segunda quinzena, com esse arrefecimento da demanda interna, uma pressão maior sobre o preço da carcaça casada, que hoje flutua nos 18, 18,50, essa pressão aí faz com que o preço da carcaça caia por conta de um varejo mais deprimido, né? Normalmente a gente tem um consumo cerca de 15 a 20% menor em janeiro em comparação ao dezembro do ano anterior. Então, a tendência é que sim, a partir da segunda quinzena, haja uma pressão de demanda interna. A gente visualiza que essa queda deve se consolidar provavelmente para o boi gordo a partir ali da terceira ou da última semana de janeiro. Essa queda que é esperada na carcaça casada deve ser repassada para o boi gordo a partir da quarta semana de janeiro. Ou seja, quem tem o boi pronto, uma boa estratégia é participar, então. Exatamente, eu acho que assim, o mercado ele voltou a oferecer boas condições de negócio. Querendo ou não, você negociar um boi a 280, está próximo do patamar aí máximo que a gente já enfrentou num período de extrema escassez de animal, que foi lá em novembro. Você negociar esse animal a 280, se você tem ele pronto agora, nos parece sim uma boa opção. Boa. Vamos entender a demanda de exportação, a demanda dos compradores externos. No mercado interno, a gente já entendeu que vai haver esse arrefecimento, que é normal, tradicional, e tem as consequências econômicas também do fim do auxílio emergencial, das contas de início de mês. Enfim, tradicionalmente, janeiro para o mercado interno não é um bom mês. Mas e para as exportações? Podemos ter alguma surpresa aí vindo das exportações ou janeiro também tende a ser fraco aí para as exportações, Iago? Bem, primeiro trimestre de ano costuma ser um pouco mais fraco se comparado aos outros trimestres do ano, né, para exportação de carne bovina brasileira. A gente tem, primeiro ponto, a China, que é um dos nossos principais compradores, eles não têm interesse em comprar tanta proteína animal, porque a data-chave para eles, que é o Ano Novo Chinês, se ele comprar agora não adianta muito, né, não chega para o Ano Novo Chinês. E a gente tem congelamento de portos também, em outro grande comprador, que no caso é a Rússia, que também dificulta esses embarques. Então, normalmente a gente tem aí primeiro trimestre do ano com um volume menor de exportação. Só que eu gosto de pontuar que a gente ainda tem um mercado muito grande. A gente fala, vai ser pior? Sim, tende a ser pior. Só que a gente tem aí crescido muito nas exportações de carne bovina nos últimos anos. Então, dentro desse cenário de exportação de carne bovinas, com dólar voltando a 5,30, subindo de novo para o patamar de 5,30, a tendência é que a nossa competitividade volte a crescer, volte a ficar ali dentro de um patamar elevado, e aí sim, depois desse
desse cenário de primeiro trimestre, de mês de janeiro, fevereiro costuma ser um pouco pior, mas dentro desse cenário de janeiro e fevereiro a gente tem um arrefecimento nos embarques. Mas de maneira geral, a gente tende ainda a continuar exportando bons volumes se comparado a anos anteriores aí. A gente deve continuar no mesmo patamar ali de 2020. Mas seriam volumes com possibilidade de impactar no preço enfim, é mercado interno que vai continuar mandando, Iago? Nesse caso, assim, como a gente tem uma queda substancial de dezembro para janeiro, na nossa visão não vai ser o suficiente para poder sustentar o preço ainda mais acima de 280. Quem vai mandar mesmo aí e que talvez possa surpreender o mercado interno, mas na nossa visão o mercado interno costuma ser mais fraco nesse período. Muito bem. Então, temos aí condições de trabalho, ou pelo menos cenários aí para o produtor trabalhar. O principal deles é de que a gente chegou possivelmente perto de um limite de alta já, e a partir de agora a gente pode ver uma determinada estabilidade, quem sabe até uma queda nos preços da arroba em função de uma redução aí da demanda tradicional já nesse início de ano. No entanto, tem o fator oferta, que você bem pontuou, que pode ser aí uma surpresa e não aparecer tanta oferta quanto se espera para esse início de mês. Ou seja, dá para imaginar um piso aí para o mercado? Os números que estão na B3, eles sinalizam alguma coisa para você, Iago? Bem, o que a gente vê hoje, tanto no mercado interno, quanto no mercado físico, quanto na B3, são preços ali buscando janeiro, fevereiro na faixa dos R$ 280, e aí para maio a gente já vê o preço a 273, né? Então, o que representaria uma queda de R$ 5, R$ 6. Na nossa visão, o mercado ele está muito precificado em cima dessa forte melhora que teve no final de ano aí de demanda interna. Então pode ser que esses preços aí que a gente está vendo atualmente recuem um pouco. Então, apesar de refletir levemente uma queda aí a partir de maio, que viria com uma melhora na oferta, na nossa visão, essa queda pode ser um pouco mais intensa. Então a gente pode falar talvez aí do boi voltando ao patamar de 265, um patamar de 260, e pensando no horizonte até abril desse ano, entendeu? Pode ser que a gente veja esse preço acontecer dentro aí dos próximos meses. Ainda assim, imaginando esse patamar mais baixo de preço aí, os 260, é um patamar muito melhor do que a gente teve em janeiro do ano passado, né, Iago? Exatamente, assim, esse 160 eu falo, talvez acontecer em fevereiro, quando chegar uma maior oferta, lá para fevereiro, março desse ano. Janeiro a gente ainda vê esse 270, 275, 280 bem firme, e aí é o patamar R$ 80 acima do que a gente via em janeiro do ano passado, então é um patamar muito bom também. Muito bem. Iago Travagini, meu caro, muito obrigado por enquanto pela sua participação. Espero contar aí com vocês, com a análise da Agrifato ao longo desse ano de 2021. Muito obrigado pela parceria e volte sempre, Iago. Obrigado, Alexander. Sempre um prazer falar com vocês do Notícias Agrícolas. Um abraço. Valeu, abraço para você. Está aí o Iago Travagini trazendo as informações do mercado do boi. Aparentemente, o mercado está chegando aí já num limite de alta. A gente viu aí uma escalada de preços que vem acontecendo desde a última semana de dezembro, mas a partir de agora, com a recomposição das escalas, com a recomposição dos estoques, a tendência é de que as coisas se acomodem e, aos poucos, a gente veja aí um arrefecimento dos preços. Vamos acompanhar para ver. Pode ter alguma surpresa de demanda, tanto no mercado interno quanto no mercado externo, e isso muda tudo o jogo aí, e isso muda tudo aí a situação. Vamos aos preços lá na B3, mercado hoje trabalhando de forma positiva. Vamos lá. Janeiro, R$ 278,55, alta de 0,38%. Fevereiro, R$ 279,40, alta de 0,16%. Maio, R$ 273,30, alta de 0,18%. Outubro, R$ 280,30, alta de 0,59%. O indicador CPEA ontem fechou a R$ 278,30, com alta de 0,51%. Referência no estado de São Paulo, referência da Agrifato, é de R$ 280 para a arroba.
Muito bem, a gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Na sequência tem João Batista Olive, com Tempo e Dinheiro, trazendo as informações e uma análise dessa movimentação de hoje aqui no estado de São Paulo, envolvendo mais de 200 municípios, municípios que promoveram aí sua manifestação, sua mobilização contra o aumento de ICMS proposto pelo governo do estado de São Paulo. Fique então na sequência com Tempo e Dinheiro com João Batista Olive.